Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Estão animados para mais uma aula com a professora Samantha de língua portuguesa? Vamos lá? Vamos começar com nossos objetivos da aula de hoje. Recontar a lenda sugerida pela professora, perceber os elementos coesivos utilizados pelo autor no texto sugerido pela professora. Vamos lá. Então aqui nós temos, que continente que é esse mesmo? Porque nós vimos duas lendas desse continente. Quem lembra o nome desse continente? Continente africano, muito bem. Então agora a professora trouxe aqui para vocês uma música que fala sobre o continente africano. Preste atenção que tem vários países, que se fala nessa música que estão todos dentro do continente africano. É uma música bem animada que vocês vão gostar bastante. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia, Guiné-Bissau. Todo o povo do Japão saberá. De onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá saberão. Toda a gente da Bahia sabe já de onde vem a melodia do Ijexá. O sol nasce todo dia, vem de lá, entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará. Basta atravessar o mar pra chegar onde cresce o baobá, pra saber da floresta de Oxalá e Malê, no deserto do Alá, do Ilê, Manto, Moço, Managó, Yorubá, entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará. Entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará.
Então, gostaram da música? Que música animada, né? A professora gosta bastante daquela música, já trabalhou com os aluninhos da professora lá na escola. Bem legal, né? Então, essa música para lembrar que nós estamos trabalhando sobre as lendas lá da África. Não é? Vamos voltar com a nossa lenda que vocês já conhecem bem, vocês já recontaram para mim na aula passada, parabéns, que é a lenda Ubuntu. Então, aqui a professora colocou algumas imagens para relembrar o quê? O significado dessa palavrinha. A palavrinha Ubuntu, ou Ubuntu, como vocês quiserem falar, ela tem vários significados. É uma palavra muito bonita, é? Vamos olhar aqui. O que nós temos aqui? A primeira aqui, ó. As pessoas dando as mãos, certo? Como se estivesse ajudando umas às outras, estão vendo? Com as mãos levantadas, né? Aqui nós temos duas menininhas se abraçando. Vendo? Ali, ó, temos também duas mulheres, talvez seja a mãe e a filha, ou a neta e a filha, né? Também, ó, com um olhar assim, de cumplicidade, de querer ajudar, de se preocupar com o outro. E depois nós temos ali um coração, né? Um coração e duas pessoas. Então, a professora colocou isso aqui para a gente repensar, refletir um pouquinho sobre o significado da palavrinha Ubuntu. O que vocês podem falar, professora, se a professora perguntar, o que é Ubuntu mesmo? Eu sei que vocês já sabem tudo sobre a lenda. Vocês sabem a lenda, já me contaram, tá tudo ok. E o significado da palavrinha? A professora vai colocar algumas frases aqui para a gente relembrar. Então, eu sou porque nós somos. Então, quer dizer o quê? Que nós não fazemos nada sozinhos, né? Nós precisamos das outras pessoas. É importante, sim, que as outras pessoas também estejam bem, não só nós, certo? Vamos ver outra frase? Humanidade para os outros, quer dizer, para todos, não só para mim. Eu não devo pensar só em mim, né? O que é quando uma pessoa que pensa só em si? Lembra como que a gente chama? Egoísta, né? Não devemos ser egoístas. É tão bom olhar para o lado e ver que nosso amiguinho também está feliz, que nosso amiguinho também consegue fazer atividade. Não é bom? Nos deixa alegre? Então, isso também é Ubuntu, certo? Ajuda mútua entre as pessoas. O que é ajuda mútua? É se ajudar, tanto eu ajudar meu colega, quanto meu colega me ajudar. Pode ser que em alguma situação eu esteja precisando mais de ajuda, então ele vem me ajudar. Em outras situações, ele estará precisando mais de ajuda, aí eu vou ajudar a ele, certo? Vamos se ajudar? Vamos combinar? Daqui para frente nós vamos perceber mais se as pessoas que estão ao nosso redor não estão precisando da nossa ajuda? Combinado? Então tá bom, ótimo. Agora o professor trouxe um jogo. Ai, professor, jogo dos 3 erros, nunca vi. Eu já vi jogo dos 7 erros, mas esse aqui são só 3 erros mesmo. Vamos ver? O professor trouxe então aqui, ó. Aqui a professora trouxe um textinho novamente, né? Para vocês olharem. Deem uma olhada. O que vocês estão achando estranho nesse... Não precisa nem ler o texto, só olhando. Tem coisas estranhas aí, não tem? Nós temos ali os sinais de pontuação, tá certo ali no comecinho, né? O ponto final, quando termina a frase, olha, a outra frase, segunda frase, tudo bem. O que vocês acharam de estranho? Ah, o já, muito bem, estão vendo já ali? Estão vendo? Olhem lá, que estranho, será que existe isso? Olha aqui, ponto final no começo, no final. Ó, ponto, já, ponto. Será que está certo? Tá estranho. Será que vocês já acharam um erro, então? Eu acho que já. Acho que vocês já acharam um erro. Muito bem. Então, falta mais 2, certo? Vamos ver aqui. Então, aqui nós temos o sinal quando termina a frase, o ponto final. Muito bem. E aqui. Olha aqui. Isso mesmo. Também está estranho, né? Ó, será que a gente usa ponto de interrogação no começo de uma frase? Não usamos, né? Não, então está errado. Nós não usamos no final. Achamos aqui mais um errinho. E agora? O que mais que vocês acharam aqui? Vamos ler para a gente, olhando o que está certo e o que está errado? Um pesquisador foi até a África fazer uma pesquisa. Certinho, ponto final. Ele decidiu fazer uma brincadeira com as crianças. Depois pediu que todas corressem até a árvore onde estava uma cesta cheia de frutas. A vencedora poderia comer todas as frutas. Ele deu a ordem. Já. Então já vimos ali que esse já está
estranho, temos que arrumar. As crianças deram as mãos e foram juntas até a árvore e repartiram o prêmio. O homem achou estranho e perguntou, ué, será que depois do perguntou eu vou colocar um ponto final? Lembra que aquele pontinho que prepara para entrar uma fala do personagem é ponto final? Não é, né? Então nós já achamos aqui outro erro, segundo erro. E outro erro aqui, por que agiram assim? Ai, que estranho, né? Esse ponto de interrogação aqui no começo, não usamos ponto de interrogação no começo. Então nós já achamos o quê? Os 3 erros. Muito bem, foram rápidos, isso mesmo. E agora? Se nós temos aqui os erros, nós temos que arrumar, não é mesmo? Então vamos ver aqui, ó. Então aqui em vermelho estão os erros que nós temos que arrumar dentro desse texto. Que é aqui, né? O que vocês acham que nós temos que fazer aqui? O que será que é? Então nós tiramos aqui isso vocês já me falaram, que tem que tirar esse ponto no começo que não tem. Mas eu tiro o ponto e deixo assim mesmo, sem nada? Ou eu tenho que usar algum sinal de pontuação? Vamos ver aqui o que vem antes? Ele deu a ordem. Então, ele quem? O pesquisador, ele vai entrar aqui, a fala do pesquisador vai entrar na história. Então, o que eu preciso colocar aqui? Se é a fala dele? Ah, isso mesmo, o travessão. Ótimo, né? E o ponto final aqui continua, né? Então, tá bom. E aqui nesse outro aqui, o homem achou estranho e perguntou. Não posso colocar o ponto final, né? Então, o que eu tenho que colocar aqui? Qual é o ponto, o sinal de pontuação que eu preparo para vir ali outra fala? Qual que é? 2 pontos, ótimo, isso mesmo. E aqui, porque agiram assim, né? Não tem ponto de interrogação no começo. Nós vamos colocar só no final mesmo. Certo? Então, nós já achamos os 3 erros da nossa brincadeira e já vimos como que nós vamos arrumar. Olha, agora sim. Agora ficou bonito. Agora está certinho. Vamos ver aqui, então, onde estão os erros, ó. Então, aqui, onde o pesquisador está falando, eu tenho um travessão e o que ele fala? Já. Já para começar a brincadeira, certo? Então, a travessão e o ponto. Ótimo, já arrumamos o primeiro erro. E aqui, o homem achou estranho e perguntou. Olha aqui os 2 pontos, não esqueçam mais, quando a gente vai preparar, né, para vir uma fala, nós vamos colocar sempre os 2 pontos. Tá? E aqui, lembra o que tinha aqui antes? Um sinal de interrogação, tinham 2 sinais, um no começo e no final, mas no começo nós nunca usamos. Tá? Então aqui vai o quê? O travessão, porque é a fala, certo? É a fala do pesquisador. Combinado? Ótimo, então, agora vocês já entenderam bem como que nós usamos, né? Agora a professora vai fazer uma outra brincadeira, né? Uma brincadeira divertida para vocês aprenderem mesmo. Sobre esse textinho, que também é outro textinho que o aluno mandou para a professora, que também é tudo do Ubuntu, tudo da lenda do Ubuntu, né? Eles trouxeram e a professora separou alguns para trabalhar com vocês. Tá? Quem não mandou ainda, pode mandar para a professora, tá? Então, olha aqui. Agora você é o detetive. Descubram quais palavrinhas ligam as frases desse texto. Então, nós percebemos também, além dos sinais de pontuação, que as frases, né, elas têm, se você colocar as frases soltas, não fica um texto, né, fica a frase solta. Nós temos algumas palavrinhas que ligam uma frase a outra. Estão entendendo? Então vamos ler aqui para a professora deixar mais claro para vocês. Ó, o pesquisador chegou em um povoado da África fazer a sua pesquisa. Ponto, terminou a frase, ótimo. Então, ele descobriu que ali um se preocupava com os outros. Será que essa palavrinha então não está ligando essa frase que acabou com essa outra? O que vocês acham? Acham que sim? Isto. Porque, olha aqui, ela está explicando também, está ligando, não está? Está explicando o porquê
que se preocupam um com os outros? Porque a felicidade de um era a felicidade dos outros. Muito bem, agora terminou a frase. Por exemplo, olha aqui, mais uma ligação. Vocês acham que aqui está ligando aquela que terminou com essa nova frase? Ó, por exemplo, eu sou feliz se todos ao meu redor também são. O que vocês acharam? Vamos falar mais sobre isso aqui. Vamos ver? Ó, então realmente, né? Ou então aqui a maioria conseguiu perceber que tá ligando uma frase à outra, né? A maioria eu já vi que conseguiu. Então aqui esse porquê também, ou por exemplo. Não está muito claro ainda? Então a professora vai fazer o seguinte, para deixar bem claro para vocês. Vai fazer um texto fatiado ali na bancada, para vocês entenderem a importância dessas palavrinhas que ligam uma frase na outra. Pra vocês verem. Sem as palavrinhas e com as palavrinhas. Vamos ver lá na bancada? Vamos com a professora aqui, então. Então, a professora trouxe aqui, ó, que é esse textinho, certo? É o textinho que um aluno mandou para a professora. Tá? Então, aqui. Vamos lembrar aqui a ordem? Então, o pesquisador chegou em um povoado fazer pesquisa. Ele descobriu que se preocupavam com todos, né? Que um se preocupava com os outros, né? A felicidade de um era a felicidade dos outros. Eu sou feliz se todos também são. Ah, esse aqui é o textinho do aluno? O que vocês me dizem? É o textinho do aluno, mas será que não está faltando algumas coisinhas? Parece que de texto ele ficou um amontoado de frases. O que vocês acham? Vocês vão ajudar a professora a pensar. O que vocês acham que estão faltando aqui? Será que o que está faltando não são aquelas palavrinhas que ligam uma ideia na outra, que ligam uma frase na outra? Será que não é isso que está faltando? Vamos ver aqui? Nós vamos fazer quase que um quebra-cabeça, ó. Olha aqui. Tá vendo esses espacinhos que estão aqui? São espacinhos que estão faltando palavrinhas para dar sentido ao texto, formar realmente um texto. Então, a professora vai pegar essas palavrinhas e vai deixar ao lado aqui, porque vocês que vão falar para a professora qual palavrinha que nós vamos usar, certo? Então, aqui. O pesquisador chegou a um povoado a fazer pesquisa. Qual que nós vamos usar aqui? Então, ele, eu estou ligando, vocês estão entendendo agora? Agora está ficando mais fácil, né? Então, ele descobriu que se preocupavam com todos, né? Que todos se preocupavam com todos. Então, muito bem, então essa é uma palavrinha que liga, ó, tá? Que dá sentido ali de uma frase para outra. Ele descobriu que se preocupavam com todos. Ótimo. E agora, para eu começar novamente outra frase? Para eu fazer essa ligação, o que eu posso usar? Ah, olha, não está explicando aqui, ó, que a felicidade de um era a felicidade dos outros? Então, porque a felicidade de um era a felicidade dos outros. Mais uma palavrinha aqui que liga uma frase na outra, certo? E aqui, para terminar, por exemplo, essa palavrinha também vai ligar na outra, tá vendo? Por exemplo, eu sou feliz se todos também são. Então, essas palavrinhas são muito importantes, a professora vai deixar mais colorida para vocês verem que essas palavrinhas aqui são as palavrinhas que vão ligar. Você viu a diferença, como que elas estavam antes, né? As frases soltas e como ficou agora. Então, da importância dessas palavrinhas aqui, tá? Então, porque, por exemplo, que são algumas delas, né? Que nós usamos aqui hoje, que o aluninho que fez o texto usou. Certo? Então, agora sim nós vemos ali, quais são as palavrinhas, né? Que nós usamos para poder fazer o nosso texto, deixar o nosso texto completo. Então, vamos ler. O pesquisador chegou em um povoado fazer pesquisa. Então, ele descobriu que se preocupavam com todos, porque a felicidade de um era a felicidade dos outros. Por exemplo, eu sou feliz se todos também são. Certo?
Entenderam? Então, agora como que fica? Então, agora a professora vai tirar mais uma vez aqui, ó, para que vocês montem para a professora, falem para a professora se vocês lembram aqui como que é, tá? Vamos ver? Ó, as palavrinhas agora estão destacadas. Por exemplo, porque, então. Às vezes tem palavrinha que cabe numa frase, eu também posso usar a mesma em outra frase, né? Tá? Então, aqui. Então, o pesquisador chegou em um povoado fazer uma pesquisa, né? Então, isso mesmo, ó, para a gente entender bem que essas palavrinhas precisam ser colocadas, senão fica um monte de frase uma em cima da outra, não fica um texto, né? Então, ele descobriu que se preocupavam com todos. A felicidade de um era a felicidade do outro. Ficou estranho aqui? Não. Ficou, eu também preciso aqui de uma palavrinha. Ela não tá explicando que a felicidade de um era a felicidade dos outros, então ela vai explicar, vai colocar o porquê. Porque a felicidade de um era a felicidade dos outros, tá? E aqui, por último, dá um exemplo. Então, eu posso escrever no meu textinho, por exemplo. Se eu quero dar um exemplo, né, do que aconteceu, do que eu sei, eu coloco ali, por exemplo, eu sou feliz se todos também são. Né, que é bem o significado da palavrinha Ubuntu. Certo? Entendido? Muito bem, então vamos voltar lá. E vocês vão fazer agora uma atividade, tá? Coloquem lá a data, o nome completo de vocês, 1 minutinho. Pronto? Vamos para a nossa atividade. Essa atividade a professora vai explicar antes, tá? Então, vocês vão copiar esse textinho, um textinho curto, vocês conseguem copiar, né? Tem 9 minutinhos, e vocês vão ler as palavras abaixo para depois colocá-las no texto de acordo com a necessidade. Vocês não vão precisar copiar as palavrinhas abaixo que estão no quadro. Vocês vão copiar só o textinho. A hora que tiver aqui um risquinho, uma lacuna, né, que a gente chama, um espaço em branco, vocês já vão olhar lá qual é a palavrinha correta. Certo? Nós já trabalhamos aqui. Agora, vamos ver se vocês ficaram prestando atenção, entenderam, tá? Então, vocês não precisam escrever as palavrinhas lá embaixo. Então, por exemplo, você vai ler: o pesquisador chegou em um povoado da África a fazer a sua pesquisa. O que vem depois para ligar essa palavrinha que liga uma frase na outra? Olhem, é uma daquelas 3, tá? Então, vocês vão ver qual é e coloca ali. E assim vão fazendo, tá? Assim vocês vão fazendo até completar com as 3 palavrinhas, tá? A professora não quer que repita, quer que vocês usem em cada espaço uma palavrinha diferente que está no quadro. Combinado? Então, vocês têm lá 9 minutinhos para fazer.
Pronto, terminaram? Vamos ver agora, corrigir, ver se vocês conseguiram fazer a atividade. Então, aqui, ó. Então, as palavrinhas que eu tinha era qual? Porque, por exemplo, e então. Olha aqui que interessante, vocês já perceberam, né? Teve alunos que perceberam isto, que eu tenho aqui o porquê, que está a letra minúscula, porquê com letra minúscula, por exemplo, com letra maiúscula, e então com letra maiúscula. Por que será que nós temos essa diferença? Tem aluno que já percebeu. Porque aqui, ó, a palavrinha então e por exemplo, que estão com letra maiúscula, elas estão com letra maiúscula porque elas estão começando uma frase. Certo? Então, lá na hora de colocar, vocês têm que colocar aonde está começando uma frase. Vocês perceberam isso? E o porquê não, o porquê está na mesma frase, não vem depois do ponto final. Perceberam isso? Então, vamos ver lá. A professora vai ler e vocês vão corrigindo, tá? Quem fez certo, parabéns. Quem não fez também, só arruma daí, tá? O que precisa. O pesquisador chegou em um povoado da África fazer a sua pesquisa. Ponto. Então, vou precisar o quê? Colocar uma palavrinha com letra maiúscula. Estou começando uma outra frase. Então, vou usar então. Então, ele descobriu que ali um se preocupava com os outros. Certo? Agora, o que eles vão fazer agora? Eles vão explicar o porquê, né? Que ele descobriu que um se preocupava com os outros. Tá vendo que essa palavrinha também está ligando? Porque a felicidade de um era a felicidade dos outros. Então, isso que o nosso coleguinha escreveu aqui para nós, né? Quando ele fez esse textinho baseado na lenda da Ubuntu. Aí, a última frase, por exemplo, também letra maiúscula, porque eu estou fazendo uma nova frase, ó, bem depois do ponto final. Por exemplo, eu sou feliz se todos ao meu redor também são. Certo? Conseguiram fazer essa atividade? Né? Nós fizemos antes juntos e agora vocês fizeram sozinhos. Ótimo, parabéns. Aí aqui, vamos fazer mais algumas palavrinhas aqui para a gente fixar bem essas palavrinhas que unem uma. Vamos fazer mais algumas? Então aqui, que nós temos aqui algumas, ó, o professor colocou aqui 4. Vamos começar com a primeira. O pesquisador vai fazer a sua pesquisa na África e ainda por cima descobriu o significado da palavra Ubuntu. Ah, olha aqui. Sabe como essa atividade? Vocês vão descobrir qual que é essa palavrinha que liga uma frase na outra. Qual que é essa aqui, então, nessa frase? Ainda por cima. Certo? Vamos ver uma outra frase. Agora vocês vão fazer sozinhos. As crianças pensam na felicidade uma das outras. Por isso, elas se uniram para conseguir o prêmio juntas. Qual palavrinha que está unindo aqui? Conseguiram perceber? Qual é? Por isso, muito bem. Por isso, ótimo. Agora vocês conseguiram entender bem, né? As crianças eram as mãos. Assim, todas chegaram ao mesmo tempo. Qual que é a palavrinha que uniu aqui? Ah, sim, ótimo. Muito bem. Agora outra frase. O homem achou estranho, então perguntou a razão das crianças terem feito isso. Qual a palavrinha que está ligando aqui? Então, ótimo, viu? Agora vocês pegaram bem o jeito, né? Parabéns pelas atividades. Vamos ver agora, para terminar nossa aula, os nossos objetivos, se nós conseguimos alcançar nossos objetivos de aprendizagem da aula de hoje. Recontar a lenda, recontamos a lenda, né? Lembramos até do significado da palavrinha Ubuntu, tá? Perceber os elementos coesivos, percebemos, né? São essas palavrinhas que unem, né? Unem uma frase na outra. Vocês perceberam que se eu não colocar essa palavrinha, ele fica um amontoado de frases, né? E não fica um texto bem feito. Então é necessário, é muito importante entender, né? Essas palavrinhas que ligam uma frase na outra, certo? Joia? Parabéns pela participação. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá!
Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Então, eu sou a professora Andresa e a partir de hoje eu estarei junto com vocês trabalhando história. Então, para isso, vamos pegar lá a folhinha, unidade 10, folhinha da unidade 10, né? Unidade 10, a número 1, né? Aula número 1, e o caderninho para nós estarmos juntos fazendo a nossa atividade. Então, hoje eu quero começar a nossa aula um pouquinho diferente. O que vocês acham de nós começar a nossa aula com uma história? Vocês já conhecem esses ratinhos? Então prestem bem atenção aonde eles moram, que vai ser o tema da nossa aula. Vamos lá? Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra, eita, caindo fulô. Olá, criançada de casa, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história de dois ratinhos. Um ratinho que morava lá na cidade e outro ratinho que morava lá no campo. Vamos ver quem aí de casa sabe o que tem na cidade. O que será que tem na cidade? Tem prédios, tem luz, muita luz, né? Tudo iluminado, carros, tem muitos carros. Que mais? Isso mesmo, as ruas são asfaltadas. E no campo? O que será que tem no campo? Tem bicho? Ai, tem bicho de todo tipo. Tem porco, tem galinha, tem vaca. Verdade, tem um monte de bicho. Certa vez, o ratinho da cidade foi visitar o seu primo, que morava no campo. Quando ele chegou no campo, o ratinho do campo foi receber o primo. Meu primo querido da cidade, mas que bom que você veio aqui para nossa fazenda. Eu vou te mostrar que bonito pedaço de terra eu tenho. Desse lado, ratinho, eu tenho essa criação de porco. São porco viçosos, olha, porco bom de lida. Ali no pasto tem um monte de vaca. Ai, tem vaca de tudo, que é tipo uma vacarada. Só que chegou a hora de almoçar. E o ratinho do campo preparou para o rato da cidade um monte de comidas gostosas. Tinha queijo feito na fazenda. Tinha também macarrão caseiro que eles fizeram na fazenda. E a carne era fresquinha assim, de bichinhos da fazenda. As verduras também, tinham muitas verduras, muitas hortaliças da fazenda. Tudo plantado e cultivado ali. Mas o rato da cidade não gostou muito, não. Parecia que faltava alguma coisa. E os pratos não eram aqueles pratos chiques assim. E o rato da cidade não gostou. Foi aí que ele convidou o ratinho do campo para ir até a cidade. E lá se foram os dois. E lá se foram. Chegaram na cidade. E lá na cidade, o ratinho do campo ficou olhando todas aquelas luzes. E o ratinho do campo quase foi atropelado porque tinham muitos carros. E eles entraram dentro da mansão que morava o rato da cidade. E o ratinho do campo então foi olhando para as paredes, foi olhando para tudo. E eis que, de repente, um banquete enorme estava na mesa. Era tudo muito gostoso. Tinha doces, salgados e um monte de coisas gostosas. Foi aí que o ratinho do campo começou a provar. Pegou um pedacinho de doce e... primo, que vida boa mesmo! Pegou um pedacinho de salgado e...
Só que aí, eles escutaram um barulho. O ratinho ficou assustado. Olhou para o primo e disse, mas que barulho que é esse? Não, ratinho do campo. Não se preocupe, meu primo. São só os cachorros da casa. Mas não sei não, se o cachorro não vai assustar a gente. Não, fica tranquilo e sossegado. Eis que de repente, a porta se abriu. E parado, de frente à porta, estavam dois gatos enormes que saíram correndo atrás dos ratinhos, pularam na mesa e corre que corre, e pega que pega, e corre que corre. O ratinho do campo enxergou um buraquinho na porta, saiu correndo, passou pelo buraquinho e disse ao primo, adeus, primo, aqui na cidade é muito mais perigoso de viver, eu vou voltar pra paz do meu campo. E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta outra, junta as duas, dá tchau pra contadora e até a próxima. E aí, crianças, gostaram da história? Vocês viram aonde os ratinhos moram? Só que agora nós estamos com um problema. Tanto o ratinho do campo quanto o ratinho da cidade, eles estão em dúvida aonde é o lugar que eles moram, qual é o lugar que eles moram. E para isso, nós vamos ajudar eles. Então, a professora trouxe aqui 2 maquetes. Olha aqui que legal. Uma maquete mora o ratinho do campo e a outra o ratinho da cidade. Então vamos ver, nós vimos na história que tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas que distinguem um lugar do outro, né? Então vamos ver aqui essa maquete, essa primeira maquete. O que nós vemos aqui? Nós vemos bastante casas, todas uma pertinho da outra. Temos uma igreja, né? Temos hotéis, bancos, lojas, né? Temos bastante pessoas. Olha que tem até uma sentadinha aqui na praça. Temos uma praça. Temos aqui essas torres. O que será que são essas torres? Essas torres aqui são de celular, de internet. Temos bastante carros, olha a quantidade de carros. As ruas são asfaltadas, né? Será que aqui essa cidade, esse lugar, já estou dando a dica, temos uma igreja. Será que ele é calmo? Será que ele é um lugar silencioso? Será que é um lugar com bastante barulho? Quem vocês acham que mora aqui? Mas vamos ver o outro lugar aqui, né? Vamos ver aqui. Olhem a diferença de um lugar para o outro. Aqui nós temos uma rua asfaltada, que deve ser a principal. As outras ruas são todas de terras. Temos bastante animais, né? Olha aqui, eles fazem o pastoreio, né, dos animais. Temos bastante plantas, né? Então eles cultivam os alimentos deles. Olha a hortinha. Temos poucas casas e vocês podem notar que uma é longe da outra. Mas vejam só, pessoal, nós temos aqui um fazendeiro, né? Temos aqui os animais que a professora já falou. E será que esse lugar aqui, ele é calmo ou ele é muito agitado? Eu acho que aquilo ele é calmo, né? Então, quem será que mora nesse lugar? Será que é o rato do campo ou o rato da cidade? Olha lá, e ele sempre na história ele fala, né, que o lugar que ele mora é um lugar calmo, um lugar tranquilo. Então, a quem mora aqui, vamos pegar o ratinho certo, é o rato do campo. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma maquete representando o campo. Já este rato, ele já gosta de bastante movimento, bastante fluxo de carro, gosta do agito, né? Gosta das casas, muitas casas, né? Gosta das avenidas. Então, ele mora onde? Na cidade.
cidade. Então, ajudamos, né, os ratinhos da nossa história a encontrar o lugar onde eles moram. Agora, pessoal, vamos lá na tela entender um pouquinho da cidade e do campo. Vamos lá? Então, vamos ver o tema da nossa aula. Eu acho que vocês já descobriram o tema, né? Tá fácil o tema, né? Então, qual que é o tema? Modos de viver no campo e na cidade. Objetivo: identificar os modos de vida no campo e na cidade no presente, comparando-os com o passado. Então, pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês, que antigamente todo mundo vivia no campo. É isso mesmo, não tinha, as cidades foram surgir depois de muito tempo que surgiram as cidades, as vilas, né? Então, no começo, todo mundo vivia no campo. A partir do momento que o homem se fixou-se num lugar, que ele começou a plantar, a pastorear o animal, era onde? No campo. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês notarem que aqui em Ponta Grossa, aqui é uma foto nossa da elevação lá quando nós se tornamos freguesia, para vocês olharem como a quantidade de campo, de florestas, de árvores, porque nós começamos aqui, a nossa cidade, ela iniciou-se aonde? No campo, com as fazendas. Então, Ponta Grossa também iniciou-se no campo, vamos dizer assim, a sua colonização iniciou-se no campo. E por que será que surgiu essa denominação, cidade e campo? Então, eles começaram a notar que as pessoas que viviam na cidade, olha lá, elas tinham um hábito diferente, o modo de viver delas era diferente, o dia a dia delas era diferente das pessoas que viviam no campo. Então, elas tinham, a vida delas, podemos dizer assim, na cidade era mais agitada, né? Mais assim, tudo muito correndo, né? Muitas pessoas, né? E do campo era uma vida mais tranquila, eles trabalhavam mais com animais, com a terra. Então, o que é isso? Então, ele surgiu essas denominações. Aqui a professora trouxe, né, aqui o centro do nosso município, né, de Ponta Grossa, olha lá, para vocês verem a quantidade de prédios, casas, uma pertinho da outra. Temos ali o Parque Ambiental. E no outro lado, também no município de Ponta Grossa, só que é um distrito, no campo de Itaiacoca. Olha lá, uma fazenda, uma casinha, preste atenção na quantidade de árvores, a gente ali não consegue ver outras casas perto, né? Mas então aí a gente pode ver bem a diferença entre a cidade e o campo. Agora vamos pegar lá o caderno primeiro, vocês vão escrever lá História, que é a nossa disciplina, a data do que vocês estão assistindo, pede ajuda aí para a mãe, para ela dar uma ajudinha, e o tema que é modos de viver no campo e na cidade. Então vocês vão escrever isso daí, e daí vocês vão pegar a folhinha. Lá na folhinha, na unidade 1, sobre o modo de viver das pessoas no campo e na cidade, escreva cidade quando for um modo de viver deste espaço e campo quando for um modo de viver dessa região. Cuidado, pessoal, cidade é com C, não é com S, hein? E campo tem um M aí no meio que faz o campo, certo? Então, para isso, vocês vão ter 7 minutinhos. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram? Ah, tenho certeza, né? Então vamos ver lá. Na primeira imagem, o que nós temos lá? Bastante pessoas, vemos prédios, né? Então um fluxo bem grande ali. Então o que é? Cidade com C. No outro, o que nós temos ali? Ah, um fazendeiro, temos ali um riachozinho, um galpão, alguns animais. Então o que é? Campo. E aqueles carros, aquele barulho, tudo muito nervoso, né? Tudo muito ali, aquele congestionamento. Aonde que nós temos isso? Na cidade. E ali nós temos um trabalhador, né? Colhendo algumas frutas, né? Num pomar. Aonde que tem? Aonde? No campo. Então ficou cidade, campo, cidade, campo. Certo, pessoal? Conseguiram? Então vamos passar para frente, né? E aqui, olha, vocês conhecem essa cidade? Ponta Grossa, pessoal. Olhem lá, a professora trouxe Ponta Grossa há umas décadas atrás, né? Olhem lá, ainda com bastante, ali a gente vê bastante árvores, bastante vegetação, né? E agora eu vou trazer essa mesma imagem atual. Olha como cresceu. Olha, por que será que cresceu? Porque muitas pessoas, né, deixaram de morar no campo e vieram morar para a cidade, né? Então, por isso que a cidade foi crescendo dessa maneira. Aqui, nesse picozinho que nós temos, está sendo construída a primeira catedral nossa. E aqui, a segunda catedral, mas elas estão no mesmo lugar, para vocês verem em volta o crescimento que nós tivemos. Aqui é a Estação Paraná. E olha aqui a Estação Paraná. Olha lá, tinha esses prédios antigamente? Nós não tínhamos, né? Então vamos agora ver Itaiacoca, olha, a imagem de Itaiacoca atual que a professora trouxe e como era, o que vocês notam aí? Que não teve em questão assim de região, ali, do lugar, um crescimento tão grande, mas no campo teve sim, pessoal. Hoje no campo nós já temos as ruas principais asfaltadas, temos ônibus que vão até os distritos, temos água encanada, luz, eles têm internet. Então, no campo também teve o crescimento. Não teve assim um crescimento tão grande como a gente vê nas cidades, em questão de construções, mas no campo sim teve um crescimento bem grande. E lazer? Como será que é o lazer tanto na cidade quanto no campo? Vamos ver nos dias atuais. O que nós aqui, pontagrossense, gostamos de fazer? Ah, nós gostamos de ir no shopping, gostamos de praças e parques, ir no Lago de Olarias, né, que eu tenho certeza que vocês gostam, assistir um bom filme no cinema. Parques aquáticos, nós temos vários parques aquáticos aqui, muito bonitos aqui na nossa região. E claro, assistir os jogos, né, principalmente do nosso operário, né, que é a nossa paixão. Claro que a gente adora. Não só temos também o basquete, não podemos esquecer que bastante gente gosta de ver os jogos do nosso basquete, né? Vocês fazem isso? Vocês gostam desse lazer? Tem outros lazeres que vocês fazem aí na casa de vocês? Comenta aí com a mãe, então. E no campo? O que será que o campo faz? Que lazer que o campo tem? Ah, eles fazem muitas festas em igrejas e escolas, sapecadas de pinhão. Você sabe o que é isso? Eles fazem tipo uma fogueira, colocam bastante pinhões ali, né? Pinhão ali, e chamam os vizinhos. E ali eles fazem uma roda de conversa, vão assando pinhão porque é frio ali, né? Já se aquece. Então essas sapecadas de pinhões ali são bem gostosas. Eu gosto dessas sapecadas. Banhos de rio, né? Quem não gosta nas nossas cachoeiras, ainda mais aqui na nossa região. Carreiras, que são corridas de cavalo, que eles fazem, né? Sempre em carreiras, porque eles fazem sempre uma carreira. Pescarias e passeios a cavalos. Mas será que as pessoas que estão na cidade podem fazer lazer no campo? Claro, e vão, né? Eu adoro, eu moro aqui na cidade e adoro ir nos rios, ir lá nos campos, ver uma pescaria, né? Minha família gosta muito de pescar, então nós vamos sim fazer lazer no campo. E as pessoas do campo, será que fazem lazer na cidade? Claro que fazem, então nós podemos fazer essa troca, né? E é muito bom essas trocas, às vezes nós aqui que estamos na cidade, nesse agito, ir para um lugarzinho mais calmo e eles virem aqui, né? Então, nós fazemos.
Então aqui a professora trouxe as imagens um pouquinho maior para vocês verem, né? E vamos agora ver no passado. Será que as pessoas no passado aqui, os pontagrossenses, iam em shopping? Não, né? Não tínhamos. Então o que elas vão? Cinema, elas iam no cinema, mas só que elas não iam no cinema como a gente vai hoje, de tênis, calça jeans, camiseta. Não, o cinema era para pessoas que tinham bastante dinheiro, sabe? A pessoa era mais para nossa elite, não era para qualquer um o cinema. Eles iam todos de roupa fina, todos os homens de terno, as mulheres de vestido. E nas praças onde tinham os grandes eventos aqui da nossa cidade, eram nas praças, né? Então ali a gente vê, deve estar ali naquela foto chegando alguém muito importante ali. Passear na estação, né? Por que eles iam passear na estação? Vendo os trens chegarem, saírem. Quando chegava artistas, primeiro chegava na estação, saberem as novidades da capital. Então, por isso que eles iam. E sempre eles iam os domingos à tarde. Adoravam passear na estação. Geralmente, agora no domingo à tarde, a gente vai no shopping, né? Então, assistir as corridas de cavalos lá no Prado, né, gente? Então, nós tinha lá o pessoal de Uvaranas, conhece ali o Prado, né? Tá meio estragadinho, coitado, tá precisando ali de uma reformazinha, tá bem abandonado, né? Um patrimônio nosso que está abandonado, mas eles iam. E era um evento da sociedade, as corridas que tinham no Prado. Baile nos clubes, vocês vão ver que os homens estão até de cartola nesses bailes. E também assistir os jogos do Operário, que sempre foi a nossa paixão, né? E no campo, né, atualmente, a professora trouxe as imagens para vocês, maiores para vocês olharem. E como será que é no passado? Se vocês notarem por essas 3 imagens, no campo eles continuaram as tradições do lazer deles. Eles não mudaram muito, eles se aperfeiçoaram, como as carreiras. Antes o pessoal ficava junto ali, os cavalos correndo e eles ali juntos. Agora não, agora já tem um lugar demarcado para proteção do pessoal que fica assistindo as carreiras. E aí, pessoal, né? Então, lá na pescaria, como que é a pescaria hoje, né? Eles usam aquelas varas todas cheias de treco-treco, né? Que eu não sei o nome lá, daquelas varas, né? Usam lanchas, né? Muitas vezes para irem pescar, né? Então, modificou no sentido que eles estão mais evoluídos, né? A tecnologia está ajudando muitas vezes para esse lazer. E as festas nas igrejas e nas escolas ainda continuam e, como era no passado, é agora. Só que o que muda muitas vezes, quando eu estava fazendo as pesquisas, o meio de transporte para chegar nesse lazer no campo que mudou. Antes, geralmente, eles iam o quê? De carroças, a cavalo, a pé. Hoje não, né? Hoje eles vão de caminhonetes, usam motos, né? Então, mudou muitas vezes o meio de transporte para chegar nesse lazer no campo, certo, pessoal? Então, olá, já coloquei um 2 ali. Então, agora vamos pegar a folhinha e vamos relacione as imagens com as formas de lazer do campo e da cidade no presente e no passado. Então, no número 1 lá é cidade no presente. As formas de lazer que nós temos hoje, que vocês provavelmente fazem. No número 2, cidade passada. Eu já coloquei ali o número 2, mas dei uma chance para vocês, porque eu apertei aqui o negócio já apareceu o 2 ali. 3, campo presente e passado. Então, olhem a imagem, coloque para isso, vocês vão ter 3 minutinhos. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Então vamos ver. Na primeira lá, as corridas no prado, né? Que a professora já colocou, né? Corridas de cavalo. Número 2, passear no lago, Lago de Olarias, bem atual, né? 1, banhos de rio. Tanto no passado quanto no presente, acho que no futuro também, né? Uma delícia. 3, festas em igrejas. 3, né? Tanto no presente quanto no passado. Passear na estação. Esse ficou no passado, né? Porque o trem nem chega mais ali, né? Na estação. 2, parques aquáticos. Presente. Carreiras. Presente e passado. E passear no shopping. Presente. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Deu certinho? Deu? Então vamos ver se nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Vamos ver lá? Identificar os modos de vida no campo e na cidade, no presente, comparando-os com o do passado. Conseguimos? Conseguimos, né? Então, muitos beijinhos para vocês. Espero vocês na nossa próxima aula. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. E acompanhem aí na telinha. Vocês lembram como é o nome desse material que a gente já trabalhou? Vocês já viram em algumas aulas? Então, muito bem, é o quadro numérico. E o quadro numérico, ele é organizado seguindo uma sequência, uma ordem, que são as ordens dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. E os números, eles estão organizados em unidades, que são os números do 1 ao 9, e dezenas, do 10 ao 90. Então, o que nós podemos observar no quadro numérico? Os números que estão nas linhas, eles aumentam de 1 em 1. Então, começa no 1, aí o 2, o 3, o 4, o 5, eles estão aumentando de 1 em 1. E o que mais nós conseguimos observar? Os números que estão nas colunas, eles aumentam de 10 em 10. Então, o 5, aí vai para o 15, 25, 35, 45. Então, ele está sempre aumentando de 10 em 10 os números das colunas. E o que mais nós conseguimos observar no quadro numérico, crianças? Na última coluna estão organizadas todas as dezenas inteiras. Então, aqui são as dezenas exatas, do 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90 e o 100, que é uma centena. Então, observe. Então, observem os números que estão na ordem das unidades na primeira coluna. O que vocês conseguiram observar que tem em comum? Que todos eles se repetem. Então, quando eles estão na coluna, todas as unidades elas se repetem. Por exemplo, ali no 1, vai até o 91, aí o 2 se repete, o 3 também até o 93, o 4 vai até o 94, o 5... até o 95, o 6, o 7, o 8, o 9 e aqui o 0. Então, todos os números que estão nas unidades, eles se repetem. Então, como a gente já viu, né? Aqui, os números que estão nas colunas, eles se repetem a unidade. Então, vamos observar o número 45, por exemplo. Aqui está o número 45. Aí, o número que vem antes do 45, nessa linha, é o 44. Então, o 44 é o antecessor do 45. E se nós quisermos saber, o que vem depois é o 46. Então, o 46 ele é o sucessor. E se, por exemplo, nós observarmos essa coluna aqui, do 5, o antecessor do 45 é o 35 e o sucessor é o 55. E aqui, né,
Cada linha, ela está organizada iniciando por uma dezena, como nós já vimos. E o quadro numérico, ele é composto por linhas, que vai de um lado, né, daqui até aqui, que são as linhas, e as colunas, como nós já vimos, que são assim. Certo? Então, vamos voltar aqui para a tela. E agora nós vamos completar o quadro numérico com os números que estão faltando. Observem que nós temos alguns números ocultos, que eles estão escondidos. Então, vocês vão ter um minutinho para observar, ver o que está faltando, e aí nós voltamos para a correção. Conseguiram, crianças? Então vamos lá. Na primeira linha, nós temos o 1, 2, 3, 4, 5. Aí temos um número oculto, 7, 8, 9 e o 10. Então vamos observar o 7. Qual que é o antecessor do 7? Que aí nós vamos descobrir o número oculto. Então, o antecessor do 7 é o número 6. Muito bem, agora vamos para a próxima. Na segunda linha, tem algum número oculto? Sim, começamos com o 11, o 12, 13, o 14, 15, 16, 17, 18, 19 e lá na coluna das dezenas exatas nós temos um número oculto. Observando ali a coluna do 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100. Então qual que é o nosso número oculto? Muito bem, o nosso número oculto é o 20. Agora vamos para a nossa próxima. A terceira linha, 21, 22, aí tem o número oculto, o 24, o 25, o 26, 27, 28, o 29 e o 30. Então, observe, qual que é o sucessor do número 22? Se nós observarmos a coluna do 3, então o sucessor do 22 é o 23. Muito bem, nós descobrimos o número oculto. Agora vamos para a próxima. Nessa linha, tem algum número oculto? Tem o 31, 32, 33, o 34, o 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Então não tem. Essa linha já estão todos descobertos. Agora vamos para a próxima. 41. Então nessa linha tem algum número? Tem o 41, 42, 43, 44, 45, 46 e nós temos um número oculto. Então qual que é o sucessor do 46? Muito bem, é o 47. Aí depois do 47 vem o 48, 49 e o 50. Aí ali na linha do 51, tem algum número oculto? Temos o 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e o 60. Então nessa linha nós não temos nenhum número oculto. Vamos para a próxima. Aí o 61, 61, 62, 63, temos um número oculto, crianças. Se nós observarmos a coluna do número 4, o 4, o 14, o 24, o 34, o 54, então qual que é o nosso número oculto? Qual que é o sucessor do 54? Muito bem, o 64. Aí continuando na linha, 65, 66, 67, 68, 69 e o 70. Agora vamos para a coluna do 71. Então, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Então, aqui
não tem nenhum número oculto. Então, vamos para a próxima. O 81, aí logo de cara já tem um número oculto, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e o 90. E qual que é o nosso número oculto? Depois do 81, qual que vem? O 82. Então, o 82 era o nosso número oculto. Agora, vamos para a nossa última linha, do 91. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ali temos um número oculto, o 99 e o 100. Então, qual que é o antecessor do 99? Se nós observarmos ali a coluna do 8, qual que é? É o 98, é o antecessor do 99. Muito bem, crianças. Conseguimos completar o nosso quadro numérico com todos os números que estavam faltando, certo? Então, nós estamos encerrando a nossa aula. Um forte abraço e fiquem bem!